Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Gente, olha que porção incrível que eu estou aqui, ó. Que porção incrível. 1 Pedro, capítulo 5, verso 11 em diante, diz, olha. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora, pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Ele ainda aconselha. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz com todos. Exortamos vocês que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Que porção poderosa da parte de Deus. Nossa, você sabe do que eu estou falando aqui, né? Estou aqui como prometido, trazendo a segunda parte do tópico Qualidades de um líder. Isso mesmo. Mas antes de eu entrar aqui, deixa eu te fazer um pedido, por favor. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, se inscreve. Me ajuda a falar de Jesus, tá? E você que já me acompanha aqui, não deixe de deixar o seu like, fazer o seu comentário, porque me ajuda muito nesse trabalho de simplesmente levar a palavra do Senhor, tá bom? Então vamos lá, meus queridos, eu estou super ansiosa, super feliz com os comentários, os feedbacks, as pessoas que estão me procurando, lá no meu PV mesmo. Pastora, por favor, estou esperando o segundo tópico sobre qualidade de um líder. Lembra que no segundo vídeo eu falei de uma qualidade psíquica? Você lembra qual foi a qualidade que eu falei no último vídeo? Eu falei que todo líder, ele tem que ter um espírito de iniciativa. Não é verdade? Se você ainda não assistiu, corre lá que tá salvo, tá bom? Gente, primeira coisa que nós precisamos saber é o objetivo desta lição, desse conteúdo. O objetivo desse conteúdo é exemplificar o assunto liderança numa perspectiva cristã, tá? Esse é o objetivo. Então aqui, nesse segundo vídeo, eu estarei abordando alguns pontos da liderança de acordo com o modelo bíblico. Só que, qual é o maior objetivo disso tudo? É que através desses vídeos, desse conteúdo, você seja aperfeiçoado, que os dom que Deus te deu seja aperfeiçoado e faça com que você cresça na obra de Deus, ajudando os seus liderados a crescer em Deus. Amém? Então, aqui é o objetivo dessa lição. Então, quando eu falo liderança, quando eu falo líder, eu estou me referindo a qualquer pessoa do sexo feminino ou do sexo masculino que lidera ou que desempenha algum ministério na igreja, qualquer papel de liderança que você ministre, que lidera na sua igreja. Por exemplo, pastor, eu sou líder do departamento feminino, então é para você. Pastor, eu sou líder do coral. Eu sou uma pessoa que coordena o grupo de jovens. E aí vai, até para a sua vida secular mesmo. Então esse é o objetivo, fazer com que você se aperfeiçoe no dom que Deus te deu, no quesito liderança, na perspectiva bíblica, tá? Então, sobretudo, eu quero me referir aqui a você que é obreiro, a você que administra uma igreja, seja você diácono, seja você um presbítero, seja você um pastor, seja você uma líder de coral, amém? Seja você uma gerente de loja. Isso aqui tudo vai englobar na sua caminhada, numa perspectiva bíblica. Isso é incrível, gente. Eu tô tão feliz, gente, com o engajamento de vocês, sério mesmo. Sério. Mas vamos começar? Gente, uma coisa que você precisa entender, que eu sempre bato nesta tecla nos cursos de capacitação para obreiros que Deus tem me dado o privilégio de estar dando em algumas igrejas.
Primeira coisa, não basta ter talento. O líder tem que ter caráter. O alicerce de todo sucesso é o caráter. Não esquece disso. Não basta ter talento, tem que ter caráter. Então, a base para uma liderança saudável ainda é o caráter. Ainda continua sendo o caráter. Então, qual a qualidade de um líder ideal? O caráter é a base para qualquer liderança. Porque, o que eu costumo dizer? Por exemplo, o sucesso de um profissional, até certo ponto, digamos assim, um dentista, né? Você procura o seu dentista, até certo ponto você procura ele não pelo caráter. Você há de convir comigo, né? Eu sei que também isso conta, mas vamos lá. Mas em termos de um profissional na área da saúde, na área odontológica, você vai procurar primeiramente, independente da sua vida particular ou independentemente da sua vida privada. Então é pouco provável que o caráter de um dentista vá interferir diretamente no seu desempenho profissional. Existem vários profissionais que são excelentes no que fazem, dentista, mecânico, arquiteto, médico. Nós vemos aí na mídia muitos escândalos com médicos profissionais, só que não existe caráter. Só que quando eu vou para o ministério pastoral, o êxito do ministério pastoral está fundamentado ao caráter santificado do ministro. Você entendeu o que eu quis dizer? Raramente você vai procurar um profissional por causa do seu caráter. Existem vários dentistas que é ótimo profissional, digamos assim. Calma aí. Não estou aqui, gente, falando mal de nenhuma profissão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas no quesito ministerial, no quesito pastoral, o êxito está fundamentado no caráter, tá? O ministro, ele lidera pessoas e ele deve ensinar a verdade. Pessoas a quem ele deve ensinar a verdade. Então, logo eu vou entender, e você há de concordar comigo, que é exigido da vida do líder que ele seja autêntico em tudo que ele faz e transparente aos olhos dos liderados. Meus amados irmãos, eu discordo, de certa forma, quando nós temos a mania de dizer assim, não olhe para mim, olhe para Jesus. Calma, calma, calma. Olhe para mim sim. Claro que você vai olhar para mim. O seu alvo é Jesus. Mas o liderado, ele tem que saber que ele tem que ser autêntico e transparente em tudo que ele faz. Nós temos um exemplo extraordinário que é Paulo. Paulo, ele tem autoridade e caráter para dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não estou dizendo com isso que nenhum líder peca, nenhum líder erra. Não, não, não. Eu estou dizendo que como eu estou na frente de batalha, na frente de linha, na frente da obra, eu tenho que ser exemplo. Lembra que eu falei no vídeo passado? A primeira coisa que nós temos que saber é que a nossa primeira grande referência é o nosso grande líder, Jesus. Amém? Mas aí nós temos que dar exemplo em tudo que nós estivermos fazendo. Isso pauta em qualquer área, né? Sobre a prudência, sobre finanças, sobre ética. Então isso aí você vai ver mais pra frente se der para eu continuar nesse tópico. Então, o alicerce de uma liderança é o caráter. O caráter é a base de um ministério. Repita isso para você mesmo. O caráter é a base do ministério. E uma coisa que nós não podemos confundir, escuta, é carisma com caráter. Gente, carisma não é sinônimo de caráter. A gente tem que ter muito cuidado. Vamos lá. Carisma. Conhece aquele líder carismático?
Um líder carismático, ele tem um conjunto de habilidades, ele tem o poder de encantar, de seduzir, ele faz com que o indivíduo seja envolvido pelo simples fato dele despertar a simpatia das massas. Carisma. Carisma é uma coisa. Agora, caráter é a firmeza moral. Caráter é coerência. Caráter é honestidade. Só que você precisa entender que há muitas pessoas com carisma sem caráter. Gente, e o que eu entendo? O nosso caráter, ele se revela por meio daquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Viu? Quem sou eu quando ninguém está olhando? Então eu preciso que você entenda isso aqui. Carisma não é sinônimo de caráter. Porque muitas pessoas, muitos líderes, eles vivem para agradar as pessoas e não vivem para agradar a Deus. Isso é carisma. Tem que ter muito cuidado com isso. Você que lidera um departamento na base, né, da autoridade ali que lhe foi ortogada, por favor, não queira agradar as pessoas. Primeiro agrade a Deus. Amém? Primeiro agrade a Deus. Então, o exemplo de um pastor, como eu falei da outra vez, o exemplo de um liderado falará muito mais alto que todos os seus sermões, que todos os seus escritos, seus livros. Amém? Como você ensina, assim você vive. E como você vive, assim você ensina. Essa é a base de uma liderança. Agora, a gente está numa geração que diz assim, faço o que eu faço, né? Não é assim que diz mais ou menos? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço? Não. No ministério pastoral, liderança, isso não existe. Faço o que eu faço e faço o que eu estou pedindo, porque eu sou exemplo. Então eu vou repetir. Assim como você ensina, assim você vive. Assim como você vive, assim você ensina. Esse é o caráter. Então, entenda nesse vídeo que uma das características ideal para um grande líder, para sucesso na sua liderança, a base é o caráter. Tá bom? Eu preciso que você grave isso, anote isso, porque é ser de suma importância. Mas muitas das vezes a gente fica assim, meu Deus, mas o que é ser um líder? O que é um líder, pastora? Gente, no conceito geral, vamos dizer assim, líder é qualquer pessoa que comanda. Pessoa que chefia, que governa, que orienta em qualquer tipo de situação. Esse é um líder, né? Líder é aquela pessoa que age como um guia, né? Que age como um condutor. Ele vai representar um grupo, ele vai trazer uma corrente de opinião. No conceito geral é isso, né? É aquele indivíduo que com a sua habilidade ele influencia outras pessoas, com a sua habilidade ele vai fazer pessoas segui-lo, ele tem um propósito, ele desafia o seu liderado. Então, no resumão, eu falo o seguinte, o líder é o dono da situação. O líder, ele é o dono da conversa, ele é o dono dos planos do negócio. O líder é aquele que sabe orientar. Um exemplo bem básico e um pouco rústico. Você já assistiu aqueles filmes de queda de avião, de catástrofe? Geralmente de queda de avião, que o avião cai e por um milagre tem sobreviventes. Então vamos lá, queda de um avião. Por um milagre o avião caiu na floresta amazônica e tem sobrevivente. Eu acredito em milagre, eu sei que pode acontecer, como já vimos muitos fatos que aconteceu. Dentro de 5 minutos, diz os psicólogos, diz os estudiosos de comportamento, que dentro de 5 minutos dessa catástrofe, você vai descobrir quem é o líder do grupo. Como? Porque o líder do grupo, ele vai se levantar e rapidamente ele vai procurar uma saída. Ele vai procurar uma solução. Então o líder é aquele que é o dono da situação,
é o dono da conversa, é o dono dos planos. O líder é o que sabe orientar. Tá bom? Então, entendeu o exemplo aqui da queda do avião? Então, eu digo assim, o verdadeiro líder, ele nasce na hora de um problema. Isso mesmo. Então, se você está passando por algumas adversidades na sua área ministerial, pode ser que os céus estão dizendo para você, eu estou te dando a oportunidade de você comandar, de você liderar, de você saber orientar. Então, no momento de aflição, no momento de problema, nasce o verdadeiro líder, tá bom? A gente tem um exemplo na Bíblia Sagrada. O maior líder na Bíblia foi Jesus Cristo. Mas a gente tem um personagem muito interessante. O nome dele é Moisés. Ele nasce diante de um problema. O povo dele está cativo. A nação está cativa. A nação está presa nos argumentos de um rei, né? De Faraó, digamos assim. E ali, num momento de problemas, adversidades, Deus chama Moisés do meio de uma sarça ardente. De repente Deus está te chamando, tá? Essa adversidade é um chamado, é um chamamento, posso dizer assim. Deus está te chamando para liderar. Já passou da hora, viu? De comandar essa história. Tá me entendendo, né? E aí, a gente tem que saber disso tudo, tá bom? E aí, numa outra ocasião, eu posso voltar aqui e te explicar qual é a diferença de líder e chefe, tá? Líder é uma coisa, chefe é outra, tá bom? O líder, ele influencia. O chefe, ele manda. O líder trabalha junto. O chefe manda e vira as costas. Só uma porçãozinha aqui desse tópico, depois eu volto aqui. Então escute só. E aí? Diante desse tópico que eu falei aqui, você pode se analisar? Eu tenho sido um chefe ou eu tenho sido um líder? Escuta, o líder vai na guerra com o povo. O chefe é aquele que manda e fica. Então, vou deixar essa reflexão para você. Você é um líder ou você é um chefe? Vale a pena você dar uma olhadinha, tá bom? Gente, então vamos lá para eu não deixar esse vídeo muito comprido, né? Porque hoje as pessoas estão atarefadas demais, apressadas demais. Então, aqui dentro dessa qualidade, você descobriu o caráter, que é a base de qualquer ministério. E na qualidade psíquica, lembra da primeira qualidade? A iniciativa. Segunda qualidade psíquica de todo líder é a coragem. Coragem. O que é coragem? É a bravura em face do perigo. O que é coragem? Intrepidez, solução. Eu tenho uma fala minha que eu digo, olha gente, a coragem ela não é ausência do medo, mas é fazer o que se tem medo de fazer, tá? Então vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, porque a coragem, ela te define. Isso mesmo. Porque a coragem, ela é uma qualidade indispensável para qualquer pessoa que deseja assumir a liderança, para qualquer pessoa que deseja assumir um cargo ou uma posição, seja em qualquer área da sua vida. É tão isso que quando a gente vai para 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, nós vamos ver Paulo, né, admoestando, aconselhando o seu aluno. O que ele diz lá para Timóteo? Deus não te deu um espírito de medo, mas de amor, de moderação e poder. Poder, amor e equilíbrio. Esse é o espírito de um grande líder, né? Porque escuta isso aqui, já estou fechando aqui. Um líder com síndrome do medo é o pesadelo para qualquer liderado. Amém? Porque, deixa eu te explicar por quê. Porque um líder com síndrome do medo, tudo ele tem medo de fazer, ele não vai ter iniciativa. E aqui, baseado em tudo que nós estamos falando, a falta de iniciativa demonstra também a falta de caráter, tá?
Por quê? Porque o que é uma falta de iniciativa? Falta de capacidade, falta de vontade própria, falta de comprometimento. Você está na linha de frente, foi lhe ortogado um trabalho para fazer, mas o seu espírito de iniciativa está preso numa gaiola. Você não quer se comprometer. Isso demonstra uma falta de caráter. Então, você que está aqui comigo, que recebeu uma liderança, ou que já tem bastante tempo dentro de uma liderança, escute, aprenda, né, aquilo que nós estamos aprendendo nesses vídeos, entenda, porque um líder medroso, né, um líder medroso, ele põe em risco toda uma equipe. Então, receba essa porção hoje na tua vida, que essa coragem te impulsione a permanecer diante das dificuldades. Porque quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, vamos lá, um exemplo clássico de um líder medroso. Nós temos Saul, isso mesmo. Nós temos Saul. Lá em 1 Samuel 28:5 diz que quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo. E Saul fica apavorado. Olha só. Então, um homem medroso, ele já se faz derrotado antes mesmo da batalha iniciar. É isso mesmo. Porque a derrota foi inevitável. Você sabe dessa história, né? E se você começa a colocar o medo na frente, por quê? Porque o medo já te coloca derrotado. Vou repetir, o homem medroso se faz derrotado antes da batalha iniciar. Isso aconteceu com Saul. Porque o líder, ele precisa ser enérgico. Você precisa ser corajoso, né? Vamos para um ambiente familiar. O que uma mulher, o que uns filhos esperam do cabeça da casa? O pai de família. O que a mulher e o filho esperam do pai de família? Uma atitude corajosa. É isso que uma mulher espera do homem, o filho espera do pai. Uma atitude corajosa na hora da adversidade. Da mesma forma, meu amado, os membros de uma igreja, eles esperam do seu pastor uma atitude corajosa nos momentos críticos. Sabe por quê? Porque a coragem de um líder entusiasma os seus liderados, envolvendo os seus liderados no mesmo propósito. Viu? Quer chamar o povo para o propósito que Deus te entregou? Entusiasme a sua equipe. Porque a posição de liderança, vamos lá, anote isso. A posição de liderança não faz de nenhum líder um homem corajoso. Não, mas a coragem de um homem torna ele um grande líder. Eu preciso que você receba essa porção. A coragem de um homem torna ele um grande líder. Não é a posição que vai te formar um grande líder, mas é a coragem de um homem que o colocará ele em uma posição de um grande líder. Então Deus conta contigo, Deus conta para permanecer na obra, Deus conta para que você esteja compromissado. Então, você que parou aqui comigo nesse vídeo, eu quero que você saiba que Deus, Ele não tem negócio com homens tímidos, tá? A palavra aqui, lá em Números 14:8, lá em Apocalipse também você vai encontrar isso. O tímido aqui é aquele que está sem comprometimento. Sabe que tem que fazer, mas não faz. Então o que eu entendo? Deus não tem negócio com homens medrosos que param no meio da jornada. Deus não te chamou para parar no meio da jornada. O compromisso de Deus é com homens resolutos e com homens de fibra. Homens e mulheres de fibra. Então entenda algo. Portanto, que para você poder governar, para você poder orientar o povo de Deus, além de outras qualidades que eu já falei aqui, iniciativa, caráter, o líder deve ser destemido, determinado, resoluto e valente. Depois você para lá e vai lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. E vê lá o que está reservado para os tímidos. Para os que sabem que tem que fazer e não faz. Amém?
Então que você possa ter recebido essa porção e assim continuar naquilo que Deus tem para você, para a sua vida. Lembre, quando você tem iniciativa, quando você tem coragem e a base é o caráter, saiba de uma coisa, a sua equipe vai andar lado a lado contigo nesse propósito, vai abraçar esse projeto e vai caminhar contigo. Amém? Lembre-se, a base de qualquer ministério é o caráter. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda Shalom. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta, fala se você quer a continuação dele. Porque tem várias qualidades aqui que uma liderança precisa, várias. Mas eu te espero no próximo vídeo. Fica com Deus.